Gente, boa noite. Acho que há um ano atrás eu estava com vocês, eu acho que ninguém lembra. Eu lembro. A gente estava voltado para o outro lado e eu estava aqui com vocês. Foi muito bom. Espero que a gente possa hoje aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias, quem trouxe, quem não trouxe, vamos ler junto, vamos escutar um pouco o que ele fala. Está lá no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus. No Evangelho segundo Mateus, a partir do verso de número 1. Tá bom aqui? Um pouquinho mais baixo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Diz assim, gente, vou ler o texto. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque elas estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também esses não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11 discípulos, e quando eles comiam, reclamou deles a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que o tinham visto depois de ressurreto. E finalmente, gente, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vamos orar um pouquinho mais, gente? Fechem seus olhos. Deus, obrigado, Jesus, por esse culto. Eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Ajude-nos a entender esse texto. E que Teu Espírito, Senhor, aplique ele a nossas vidas e nos faça mais Jesus Cristo, Senhor. Salve os corações aqui que ainda não foram salvos, Pai. Em Teu nome eu oro, Jesus. Entrego tudo em Tuas mãos, Pai. Amém. Gente, esse texto ele começa falando sobre um grupo de 3 mulheres. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Era sábado e passou o sábado, já era de noite. No final do sábado, quando anoitecia, já estava mais ou menos nesse tempo que a gente está aqui, já era considerado domingo. E no dia de domingo, no dia de sábado, melhor dizendo, era o dia de descanso. Todas as lojas eram fechadas, o comércio não se abria, todo mundo se dedicava apenas a descansar e a adorar a Deus. Se juntavam em um grande templo, liam a palavra, oravam, cantavam louvores a Ele. Mas esse dia de descanso passou, já era domingo. Então, certamente, essas mulheres no domingo compraram as especiarias que o texto fala que elas compraram para apresentar a Jesus. E notem comigo uma coisa. Era comum naquela época, assim também como é comum em nosso tempo, pessoas levarem flores para os túmulos dos seus conhecidos. De um pai, de um amigo, de um parente. E era mais ou menos isso que essas mulheres estavam fazendo naquele instante. Elas compraram com seu próprio dinheiro algumas especiarias, seja uma flor, seja um perfume caro, um perfume cheiroso. E o intuito que elas tinham, o objetivo que elas tinham com isso, é levar até o corpo de Jesus. Levar para que o corpo dele fosse diminuído, o mau cheiro de um defunto comum. Observem comigo 2 coisas que a gente pode ver logo de início nessas 3 mulheres que apresentam aqui. A gente pode ver dentro delas um amor em comum, um amor muito grande. Aquelas mulheres, elas não caminharam ao longo dos 3 anos inteiros ao lado de Jesus, como os 12 discípulos fizeram. Inclusive traindo ele, Judas. Não, elas não caminharam por tanto tempo, mas olhem como elas amavam a Jesus. Elas amavam demais a Jesus e prova disso é que elas gastaram parte de seu dinheiro para oferecer um presente a Ele.
como prova de seu amor, como prova do carinho que elas tinham por ele. Mas observe também outra coisa. Diferentemente dos discípulos, diferentemente das mulheres, os discípulos não estão aqui. Jesus havia dito várias vezes que depois do terceiro dia ele ressuscitaria. Desde o início de sua caminhada entre os homens, ele afirmou uma coisa: é necessário que o Filho do Homem, ou seja, eu mesmo, seja morto. Mas ele não disse apenas que iria morrer. Ele disse que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Ele iria voltar dentre os mortos. Ele de fato morreu pelos homens, mas agora estávamos vivendo o terceiro dia. O que ele disse que iria acontecer no terceiro dia, ele iria ressuscitar. Gente, mas cadê os discípulos nessa história? Os discípulos, eles não parecem curiosos em saber, rapaz, será que Jesus voltou? Será que Jesus realmente ressuscitou? Não, os discípulos estavam com medo. Os discípulos pouco se importam se Jesus está ressurreto ou não, eles estão chorando, com medo. As mulheres, elas não caminharam por tanto tempo com Jesus, mas mesmo assim, elas se mostraram extremamente preocupadas e amorosas em relação ao seu Senhor. Elas depositam flores nele. Mas diante, gente, dessas duas verdades que a gente vê inicialmente nesse texto, a gente não pode fechar os olhos para uma terceira verdade. Que verdade seria essa? Apesar de amar muito a Jesus, apesar de admirar muito a Jesus, admirar até mais do que os seus discípulos, que na hora da crucificação fugiram, um deles traiu Judas por 30 moedas de prata, ficaram com medo, ficaram o mais homem, assim, que se achava mais homem, no caso Pedro, não precisou nem de muito. Depois de 3 perguntas, 3 vezes ele negou a Jesus. Jesus, Pedro, você o conhece? Não, Senhor. Pedro, você sabe quem ele é? Nunca vi. Pedro, você conhece esse homem? Nunca estive perto dele. Não precisou de muito. Aquelas mulheres não caminharam por tanto tempo, mas sim, se mostraram diferentes. Mas observem comigo uma coisa nessas mulheres. Apesar de amar tanto, apesar de admirar muito, apesar de se comportar diferentemente dos outros discípulos, elas também eram incrédulas. Como eu sei isso? Olhe comigo o verso de número 8. Você que está com Bíblia, vamos ler quem não está. O texto diz assim: depois de as mulheres elas irem em direção ao túmulo e verem que Jesus não estava lá, um anjo fala que ele não está mais lá, que ele ressuscitou. Olha a reação dessas mulheres. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam com medo. Se a gente pode até pensar, não, elas eram crentes realmente, elas acreditavam que Jesus realmente iria cumprir a promessa que havia feito, iria ressuscitar dentre os mortos. Mas esse tipo de pensamento não bate com aquilo que a gente vê nesse texto. Se elas realmente acreditassem nisso, acreditassem que Jesus iria ressuscitar dentre os mortos, como não fizeram os discípulos, elas não iriam levar flores para o morto, não iriam levar flores, especiarias para Jesus. Quando você sabe que alguém está vivo, você não leva flores de um defunto, flores de um velório, não. Você leva um grande presente, você leva um sorriso no rosto, você está alegre, mas não é isso que aquelas mulheres tinham no coração. Elas estavam incrédulas. Elas admiravam muito Jesus, passaram muito tempo ao lado de Jesus, mas mesmo assim, elas acharam muito difícil crer que era possível alguém voltar dentre os mortos e estar vivo. O texto de Marcos, ele não nos fala muito sobre o meio dessa história, sobre o que acontece entre uma parte e outra. Mas já o texto de João, o Evangelho de São João, ele nos fala mais. Ele nos fala que dentre essas 3 mulheres, uma delas correu disparado na frente, chamada Maria Madalena, e olhando para o túmulo vazio, de imediato ela não pensou, o meu Senhor ressuscitou, não. O que essa mulher pensou foi, roubaram o corpo de Jesus. E por isso ela se colocou de joelhos e começou a chorar, gente. O anjo disse a ela, Maria, ele está vivo, por que você chora, mulher? Ela continuou a chorar, não dando muita bola. Depois o próprio Jesus chegou do lado dela e disse, mulher, por que você chora? A quem você procura? Ela achava que era um jardineiro e por isso não deu muita bola. Mas quando Jesus falou, Maria, aquela mulher certamente deve ter lembrado daquela outra palavra que ele disse logo no início, quando salvou o seu coração. Quando ela estava possessa de 7 demônios, Jesus também disse Maria, e salvou o seu coração, trouxe liberdade a ela.
Por mais que ela estivesse com os olhos para baixo, quando ela escutou a sua voz da boca de Jesus, aquela voz que disse Maria, o seu coração se abriu. E de imediatamente, no mesmo instante, ela disse, Mestre, Senhor, Senhor meu. Gente, o que eu vejo nesse texto logo de início, não me assusta a reação de Maria Madalena, nem tampouco de Salomé ou Maria, mãe de Tiago. Quando eu olho para essas três mulheres, sabe quem eu vejo? Eu vejo eu me vejo lá, eu vejo você, eu vejo cada um de nós. Eu vejo corações incrédulos, corações que por muitas vezes duvidam de Deus, duvidam de quem Ele é, duvidam daquilo que Ele pode fazer. Muitas vezes não acreditam nas promessas de Deus. Maria Madalena não acreditava. Mas sabe o que me assusta nesse texto, o que me deixa admirado, o que me faz dobrar de joelhos nesse texto? Não é Maria Madalena, mas é o próprio Jesus. Olha o que Ele faz com aquela mulher que estava incrédula. O que vocês acham que Ele faz? Vocês acham que ele olha para aquela mulher e diz, mulher, estou cansado de você. Você caminhou por certo tempo comigo, mas até agora você permanece incrédula. Você duvida de mim. Jesus não faz isso. Jesus simplesmente chamou aquela mulher para perto dele e falou ao seu coração. E quando Ele falou ao seu coração, dizendo Maria, todas as dúvidas que estavam na mente e no coração daquela mulher simplesmente sumiram. Assim como a escuridão se acaba quando liga essas duas luzes. Toda a escuridão do coração de Maria Madalena, sumiu. Mas notem que não foi apenas Maria Madalena que está nessa história. Tem outras pessoas. Depois de falar a Maria, depois de chegar para perto de Maria Madalena e falar um pouco, trazer uma boa notícia, acalmar o seu coração, consolar aquela mulher que estava em prantos, em choro. Agora Ele vai além. Maria Madalena fala a dois outros discípulos de Jesus que estavam no meio de um estrado. Fala que Jesus não estava morto, que Jesus não foi detido pela morte, mas que Ele de fato ressuscitou. O Filho de Deus, sim, Ele morreu em uma cruz, mas sim, gente, Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas aqueles dois homens, assim como Maria, eles não creram. O texto nos fala que aqueles dois homens, ao ouvirem isso, ao ouvirem que Jesus estava vivo, eles não creram, eles também foram incrédulos. Olha o que Jesus faz mais uma vez. Será que Jesus afasta os pecadores de si? Será que Ele afasta gente como a gente de perto dele? Gente que duvida. Olha o que o texto diz. Depois Jesus apareceu. Apareceu noutra forma a dois deles, estando eles no caminho do campo. Eles voltaram. Jesus disse certamente algo a eles. E depois disso seus corações abriram. Eles passaram a crer. Mas também o texto continua e fala mais, fala sobre os outros discípulos de Jesus. O texto nos diz o seguinte, mais tarde Jesus apareceu não apenas a dois discípulos. Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou eles, reclamou eles, a respeito da incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram no que tinham visto e depois de ressurreto. Se Jesus falou com Maria, dizendo o seu nome Maria, e todas as suas dúvidas acabaram. As trevas que havia no coração daquela mulher simplesmente acabaram, se dissiparam. Agora Jesus vai ao encontro de outras pessoas que também, mais uma vez, estavam incrédulas. Os discípulos que por tanto tempo passaram ao lado de Jesus, fiquem assustados vocês, eles correram, gente. Quando o próprio Filho de Deus é crucificado, quem está perto dele? De seus discípulos? Ninguém. Eles fogem. Eles ficam com medo, ficam atemorizados. E agora, no momento da ressurreição deles, vocês acham que eles acreditam? Não, eles não acreditam. Novamente se mostram incrédulos. O que Jesus faz novamente? Os expulsa, os rejeita, os abandona, esquece deles? Não. Assim como Ele não faz conosco, Ele também não fez com aqueles discípulos. Se com Maria Ele falou, agora com os discípulos, conforme João, Ele pede a um deles, Tomé. Vocês devem conhecer já essa história de Tomé. Tomé, o duvidoso. Ele diz para Tomé, Tomé, toque em minhas feridas. Maria, escute a minha voz, mas agora, discípulos, olhem para os meus braços, olhem para as minhas mãos furadas, olhem para aquilo que eu sofri e experimentei por vocês. Olhem os meus braços furados, olhem o meu corpo dilacerado, tudo isso por vocês. Quando Jesus Cristo mostrou aquilo àqueles homens, novamente toda a sua dúvida foi derrubada.
Jesus não estava mais morto. Jesus não era um fantasma. Jesus de fato estava vivo, bem vivo. Jesus ressuscitou. A questão que eu pergunto a vocês hoje é: será que isso tem importância para a gente? Porque desde todo o início de seu ministério, nos 30 anos que viveu, principalmente nos 3 últimos anos de sua vida, Jesus falou que iria morrer, mas que também iria ressuscitar. Eu irei morrer em favor dos homens, mas o Filho do Homem, depois de 3 dias, ressuscitará. Ele falou para Maria: eu ressuscitei, Maria. Falou agora para os 2 discípulos, inicialmente: eu estou vivo. Falou para os 11: eu estou plenamente vivo, eu não estou mais morto. Será que isso tem importância? Será que o fato de Jesus Cristo estar vivo e não mais morto tem alguma importância para a gente? Eu queria dizer que sim. Quando Jesus ele mostra àqueles discípulos a sepultura vazia, ele estava mostrando diante de nossos olhos uma preciosa foto que apontava para o nosso coração. É porque o túmulo está vazio, o meu túmulo está vazio, porque eu venci, eu derrubei a porta da casa da morte. Vocês também podem ter as suas casas de morte derrubadas. Os seus corações que estão distantes de mim podem ser aproximados. Vocês que estão mortos em seus pecados podem receber vida e vida espiritual. Tem total importância, gente. Quando Jesus Cristo morreu, ele morreu não porque Judas o traiu por 30 moedas. Ele também não morreu porque os soldados eram muito fortes e colocaram ele naquela cruz contra a sua vontade, não. Jesus morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Quando ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Vocês acham que é por que Jesus falou isso? Jesus falou isso porque o nosso pecado estava sendo depositado sobre ele, sobre os seus ombros. Toda a sua culpa foi jogada sobre o Filho de Deus. Todos nós éramos como criminosos, não que merecem um Roger, não que merecem um serrotão, nós merecíamos um inferno, gente. Mas sabe o que Jesus fez? Ele se apresentou diante de um grande juiz e disse: Senhor juiz, eu tomarei sobre mim mesmo cada sentença de pena de morte que eles merecem receber sobre si. Sabe o que ele fez, gente? Quando Jesus Cristo estava ressuscitando, quando de fato ele ressuscitou, era o próprio Deus dizendo: sim, eu aceitei. E vocês não passam a receber uma liberdade condicional como a dos presídios, que vocês podem novamente serem condenados ou não. Vocês passam a receber uma liberdade incondicional, uma liberdade eterna. Os seus pecados não podem lhe condenar mais. Os seus pecados não podem mais afastar o seu coração de Deus. Jesus Cristo morreu por você, meu irmão. Mas não apenas morreu, ele ressuscitou. E como prova de sua ressurreição, Deus nos aceitou. Deus aceitou o sacrifício dele. Somos perdoados por Deus. A ressurreição tem poder incomparável no nosso coração. Você sabe o peso dos seus pecados? Você sabe quão odiosos eles são? Você se envergonha dos seus pecados? Você sabe que pecou durante 40, 60, 50 anos? Você acha que é pecador demais? Saiba, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele disse que pagou cada um de seus pecados. E ele disse: minha morte foi suficiente. Prova é essa, que não estou mais morto, mas eu ressuscitei. Eu estou bem vivo. O sacrifício foi perfeito, foi aceito. Mas quando eu olho para a ressurreição, eu não vejo apenas isso, eu vejo mais. Eu vejo esperança para o coração de mães, por exemplo, que perderam seus filhos. Homens maus que mataram a nossa família, destruíram nossos filhos. Homens de facções, de chefes de bocas de droga, que arrancaram os nossos filhos de nossos braços. Famílias que foram destruídas. Casamentos que foram desfeitos por traições. Quando eu olho para a ressurreição, eu vejo esperança. Se Cristo de fato ressuscitou, todas as outras promessas são reais, gente. A promessa que Ele fez, que um dia Ele voltará e nos levará para perto dEle e que nada poderá nos afastar do seu amor, nem morte, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem coisas do presente e do porvir, nada neste mundo, fome, nudez, perigo, espada, nada pode nos afastar do seu amor. Se Cristo Jesus ressuscitou, você tem esperança. Eles podem arrancar os seus filhos de seus braços, mas eles não poderão arrancar dos braços de Cristo o seu coração. Eles podem destruir a sua vida, mas eles não podem arrancar a sua alma dos braços de Deus.
Os homens podem, com suas fortes armas, com suas fortes pistolas, tirar o nosso coração desta terra, arrancar a nossa carne, mas eles não podem arrancar as nossas almas dos braços de Deus. Porque Jesus Cristo ressuscitou, temos sim esperança. Temos plena esperança, o nosso Senhor ressuscitou, por isso tudo mais é possível. Um dia o céu se romperá, um dia essas nuvens escuras darão lugar a um céu de glória eterna e veremos plenamente nosso Senhor descendo. Os anjos cantarão glória, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Sabe, toda a dor que você experimenta hoje, toda essa dor será acabada. Todo o sofrimento que mergulhamos hoje, parece que de cabeça, tudo isso será desfeito. Estaremos com nosso Senhor, estaremos aos pés dele, com total perdão de cada um dos nossos pecados. Nossas mãos sujas de pecado serão lavadas pelo mais precioso sangue. Hoje de tarde eu estava pintando um negócio de costurar bem antigo, acho que vocês devem ter alguma dessas em casa. E estava pintando com tinta óleo, até meu dedo ainda está melado de tinta. Eu tentei tirar com toda a força. Eu tentei inicialmente com água e a água não conseguia apagar a tinta de minhas mãos, nem tampouco do meu pé. Eu depois tentei com um pouco de álcool, o álcool também não pôde conseguir apagar essa tinta. Finalmente eu descobri que a acetona consegue apagar a tinta óleo. E eu mergulhei meu braço na acetona e limpei. Eu fico pensando como essas coisas, elas nos mostram algo maior que elas. A acetona, ela pode apagar tinta óleo, isso é muito fácil. Mas a pergunta é, quem pode? O que pode nesta vida ou em outra vida, o que pode apagar o sangue de Cristo que uma vez por todas nos cobriu quando Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar? Os seus pecados não podem apagar o sangue que Jesus Cristo derramou sobre você uma vez por todas. O perdão de Cristo não pode ser removido sobre sua cabeça. Simplesmente Ele lhe amou, não por seus esforços, não porque você ou eu merecíamos, mas simplesmente porque Ele nos amou primeiro e se entregou em nosso lugar. É porque Jesus Cristo ressuscitou, gente. Podemos de fato, verdadeiramente ter sim, esperança e esperança eterna. Mas notem que Jesus apenas não falou a Maria, nem tampouco somente aos seus discípulos, mas Ele aponta como uma flecha afiada aos nossos corações nesse instante. Olhem o que o texto nos fala, no verso de número 16, melhor, no verso de número 15. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus, Ele falou a todos aqueles, não apenas aos discípulos, mas também a mim, a você que cremos e nos arrependemos dos nossos pecados, que fomos salvos, graças a Jesus Cristo. Que nós devemos ir a todo mundo e pregar quem? Pregar o Evangelho. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: quem é o Evangelho para você? O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas o Jesus que viveu, mas que está morto. O Evangelho é o Jesus que morreu, mas que está vivo. O Evangelho é Jesus Cristo morrendo em uma cruz, mas é Jesus Cristo ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia. Jesus Cristo, notem como ele se comporta diante de pessoas incrédulas, como Ele se comportou diante de Maria. Ele se aproximou diante dela e simplesmente falou ao seu coração. Note como Ele se dirigiu aos seus discípulos: olhem os meus braços, vejam as minhas marcas, vejam o que eu fiz por vocês. Olhem agora o que Ele diz ao nosso coração, o que Ele falou aos seus discípulos: vão por toda a terra e preguem o Evangelho. E o Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. Assim como Ele se dirigiu vez após vez a pessoas incrédulas, com paciência, não rejeitando, Ele também continua a se dirigir semana após semana, sexta-feira após sexta-feira, ao nosso coração incrédulo, através da palavra de Deus. Maria teve a oportunidade de encontrar uma última vez com seu Senhor. O que ela fez? Ela disse: Senhor meu, demonstrando profundo arrependimento, profunda confiança nele. Os seus discípulos tiveram uma última vez um encontro com Cristo. O que eles fizeram? Certamente se arrependeram. O Evangelho continua a ser pregado ao nosso coração sexta-feira após sexta-feira. O que nós faremos?
Eu digo a vocês claramente, Jesus Cristo se mostra misericordioso com todos aqueles que estão em pecado. E a maior prova de sua misericórdia e de sua graça para com a gente é que temos a chance continuamente de ouvir esse Evangelho, que nos mostra o quanto somos pecadores, mas sobretudo nos traz a verdade de que há uma salvação e um perdão acessível a nós. Mas eu não posso mentir a vocês. Eu seria a pior pessoa do mundo se mentisse a vocês, dizendo que essa verdade não é uma verdade urgente. Notem o que o texto diz. Olhem as palavras do próprio Marcos ao falar a respeito de Jesus. Verso de número 15, ou melhor, 16. As pessoas que ouvirem o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa verdade, ela não coloca em jogo o nosso emprego. Ela também não coloca em jogo o nosso salário, o nosso 13º. Ela coloca em jogo o nosso futuro eterno diante de Deus. Ela coloca a nossa alma diante do tribunal de Deus. A questão é, estamos salvos ou não? Como vocês responderam a essa mensagem? Se vocês não creram ainda em Cristo, se o seu coração não foi levado a entender o quão pecador você é, mas o quão bom Jesus foi por você em morrer no seu lugar, eu chamo ao arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados. Confie em Jesus Cristo. A justiça dele é suficiente para perdoar os seus pecados de 70 anos atrás, de 20 anos atrás, de 40 anos atrás. Olhe para o Cordeiro de Deus, ele morreu no seu lugar e ressuscitou. Confie que o perdão dele é acessível ao seu coração, porque de fato ele diz que é. Quem crer será salvo. Cremos em Cristo. Experimentamos a salvação de Deus. 1 João fala: aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Jesus Cristo não coloca dúvida sobre a nossa salvação, se podemos ter, se podemos perder, não. Ele fala que aqueles que creem no Evangelho, esses têm a vida eterna e já passaram da morte para a vida. Eu posso dizer com total clareza, você pode passar da morte para a vida hoje, nesse instante. Por quem você pode passar da morte para a vida? Por mim? Nunca. Por você mesmo, jamais. Mas por quem? Por Jesus Cristo. Se você se arrepender dos seus pecados e confiar naquilo que Jesus Cristo fez em amor a você, você pode ser salvo nesse instante. Eu peço que você se arrependa dos seus pecados. Imaginem o seguinte, imagine que tem uma longa via, uma longa estrada, como fosse a BR, e tivesse várias placas dizendo: não ultrapasse, não vá adiante, não corra, abismo, abismo, abismo. Se alguém continuasse a correr nessa estrada em alta velocidade, desrespeitando essas placas, ele seria um maluco, não é mesmo? A palavra de Deus fala que aqueles que não estão em Cristo estão caminhando em direção ao inferno, à morte eterna, à condenação eterna. Será que escutamos essa voz? Mas mais do que escutar essa voz, será que voltamos em direção àquele que tem várias placas dizendo: corra para ele, salvação eterna disponível, salvação eterna disponível, salvação e perdão eterno gratuito. Que estrada estamos trilhando? A estrada que nos promete salvação eterna, simplesmente através do arrependimento e da confiança em Cristo, ou estamos rejeitando o Evangelho dele? Eu peço que você considere o estado do seu coração nesse instante e que se arrependa dos seus pecados. Eu gostaria de orar por você. Fique no seu lugar, abaixe sua cabeça, fale com o seu Senhor. Peça a Ele perdão pelos anos que você viveu distante dele. Peça perdão pelos pecados que você cometeu contra Ele. E clame por perdão. Tenha certeza que Jesus pode lhe perdoar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Porque o Senhor não apenas morreu, mas o Senhor ressuscitou. E é porque o Senhor ressuscitou que temos esperança, Senhor. Esperança de que somos aceitos por Ti, Senhor. O Teu perdão nos pode alcançar agora mesmo, Jesus, nesse instante. Deus, o Senhor pode alcançar cada uma dessas mulheres e homens, Pai.
O Senhor pode alcançar cada um dos nossos corações, Pai. Gere arrependimento em nossos corações, Pai. Gere confiança no Teu nome, Jesus, e traz salvação ao nosso coração para a glória de Deus, Pai. Deus, o Senhor, nós sabemos que o Senhor ressuscitou, Pai, mas talvez muitos de nós estejamos mortos. Nos ressuscita essa noite, Pai. Ressuscita o nosso coração das trevas, Pai. Traz a luz do Teu Evangelho, Jesus. Traz a luz do Teu Espírito, Senhor. Espírito Santo, quebrante os nossos corações, Pai. Deus, invada o nosso coração, Jesus, com a graça, Senhor, com o perdão, com a certeza de que somos amados e perdoados pelo Senhor, Deus, que nos amou a morrer e a ressuscitar em nosso lugar, Senhor. Salve os meus irmãos, Deus, e um dia nos permite nos encontrar contigo, Jesus, todos juntos, Pai, no lugar onde haverá paz e felicidade eterna, Senhor, porque estaremos contigo. Deus, eu peço pela salvação dessas pessoas, que o Senhor as salve, Jesus, que o Senhor as perdoe e que elas possam sair daqui mais do que com sopa, Senhor. Que eles possam sair daqui alimentados com a certeza de que foram perdoados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faz isso, Senhor. Traz o alimento do perdão aos nossos corações e da salvação eterna, Pai, às nossas vidas. Assim eu te agradeço por tudo, Senhor. E deposito a esperança de que o perdão está nos teus braços, Pai. Em nome de Jesus. Amém.